Esse é o canal Espírita Responde número 77 e hoje nós vamos falar sobre a pena de morte segundo o Espiritismo. Será que é correto ou não? Como o espírito do executado é recebido no plano espiritual? E vamos falar também se há alguma consequência espiritual para os executores. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira, às 11h30 da manhã. Mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje, pessoal, foi enviada pelo amigo Ralph Bezerra e ele diz o seguinte, olha só. Bom dia, sou um grande admirador de seu trabalho propagando os ensinamentos espíritas. Minha dúvida é, o que acontece com o prisioneiro após sua execução por pena de morte? Como ele é recebido no mundo espiritual? E quais as consequências para os executores? Grande abraço e muita luz, Ralph Bezerra, Fortaleza, Ceará. Ralph, muito obrigado pela pergunta e pela confiança, e vamos lá então. A pena de morte, pessoal, definitivamente não é o caminho para que a justiça seja feita. Isso é um fato, pois nós somos matéria e essa aqui não é a nossa verdadeira vida. Logo, quando uma pessoa comete um crime, ela deve sim pagar por isso, de acordo com a legislação. Mas matar essa pessoa não é sinal de justiça, pelo contrário, é motivo para mais dor. Allan Kardec se preocupou com o tema em um livro dos espíritos. Ele indagou os espíritos benevolentes em algumas perguntas da obra. Veja essas indagações aqui, e as respostas, que o codificador obteve. Olha só. Pergunta 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Resposta. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente, e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Pergunta 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Resposta. Há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Vejam só, pessoal. Se Deus, nosso Pai Criador, bondoso, justo e perfeito, nos dá aos seus filhos a oportunidade do arrependimento através da reencarnação, por que nós não faríamos isso a um irmão que comete um crime? Deus não envia seus filhos ao inferno, ele oferece a reencarnação para que ele pague, para que esses filhos paguem pelos seus erros, para que eles possam passar por provas e evoluir. Não seria também o caso, então, de ao invés da pena de morte, a humanidade dar essa chance do arrependimento ao criminoso?
fazer com que ele pague sim pelo erro, claro, mas sem matá-lo? O Espiritismo, pessoal, nos diz que, de acordo com a evolução do planeta, a pena de morte será então totalmente abolida da sociedade. E isso é um sinal de evolução e de progresso. Veja as indagações de Allan Kardec aos espíritos benevolentes ainda em O Livro dos Espíritos sobre o fim da pena de morte. Veja só. Pergunta 762. Se a pena de morte pôde ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Resposta: necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor, mas, à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Pergunta 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? Resposta: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticídios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade? Das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado para lhe arrancar, a peso do sofrimento, a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, acharias tudo normal e talvez, como juiz, tivesse feito outro tanto. É assim que o que parece justo na época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e se modificarão ainda até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Então, pessoal, nós vemos que a pena de morte, ela não traz a justiça e representa um atraso moral da humanidade. Pois sobre a vida e a morte, quem legisla é Deus e não o homem. Aplicar as leis humanas, tudo bem, não tem problema nenhum, mas criar leis e aplicá-las no sentido de decidir pela vida ou a morte é querer tomar o lugar de Deus no que diz respeito à prática da justiça, e não nos cabe nunca querer esse lugar. Quanto a como o espírito é recebido na espiritualidade, ele é recebido, pessoal, de acordo com as suas obras enquanto reencarnado, como qualquer outro espírito reencarnado na Terra. Bons pensamentos, boas palavras e boas atitudes nos colocam em sintonia com os espíritos de luz, e quando desencarnamos, somos socorridos até um posto de socorro ou até uma colônia espiritual. E nós sabemos também que maus padrões de pensamentos, de palavras e de atitudes nos colocam em sintonia com os espíritos obsessores, e quando nós desencarnamos, somos atraídos até o umbral ou podemos cair nas mãos desses obsessores logo após a desencarnação e sermos então levados até o umbral por eles. Quanto a quem executa esses criminosos, nós temos que entender que para Deus, aquilo que realmente importa são as intenções do que propriamente os atos. Então vai depender do que esse executor traz no coração. Será que é prazer em matar, por exemplo? Ou ele está ali apenas desempenhando a sua função, cumprindo ordens, tendo pensamentos de piedade? Então tudo vai depender das intenções, dos padrões de pensamentos desses executores. E para a gente terminar aqui o nosso vídeo, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês um trecho de uma das entrevistas de Chico Xavier ao programa Pinga Fogo, onde Emmanuel, através da mediunidade do nosso amado Chico, nos traz um importante ensinamento em relação à pena de morte. Veja só que incrível as palavras do nosso amado Chico. Tem pelo menos 10 estados dos Estados Unidos da América do Norte
Ainda no Oriente Médio, em execuções recentes, produto das guerras, e aqui no Brasil, em consequência de problemas políticos, nós temos um dos mais debatidos temas do mundo jurídico universal, a pena de morte. Como veem os espíritos que lhe iluminam e lhe acompanham? Como vê você, Chico Xavier, com a autoridade e responsabilidade, a aplicação da pena de morte por qualquer que seja o motivo, em qualquer parte do mundo? Nosso Emmanuel, que está presente, nos pede considerarmos, já que a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo está recebendo o enfoque de nossos pensamentos e de nossas palavras, ele nos convida a recordarmos com a máxima veneração pelas nossas leis e pelas autoridades que as expõem. Ele nos solicita recordarmos, na condição de cristãos, a parábola do bom samaritano. Um ensinamento considerado antigo é que dentro da parábola existem as qualificações menos uma. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu em poder de malfeitores que o feriram e o deixaram sem qualquer comiseração. Em seguida, passou um religioso que o viu e seguiu adiante. Em seguida, veio um levita que o viu também e passou adiante. Em seguida, veio um samaritano, considerado homem até mesmo sem qualquer qualificação religiosa, mas era um samaritano e fez ali o papel da caridade, do amor que devemos uns aos outros. Em seguida aparece um hospedeiro. Todos os que apareceram foram qualificados pelo Senhor, menos a vítima. A vítima era um homem. E o homem, seja quem seja, merece o nosso respeito. Os últimos que estão nas prisões por crimes catalogados em nosso Código Penal, eles são doentes. Naturalmente que a justiça exerce a função de medicina espiritual. Cada sentença é uma cirurgia no corpo espiritual daquele que necessitou da segregação para ser convenientemente tratado. Mas nós somos cristãos, não podemos censurar ninguém, mas devemos pedir a Deus para que os nossos magistrados, os responsáveis pelos nossos tribunais de justiça, se compadeçam de nós e que ninguém morra em nome da justiça, porque nós todos somos irmãos. O cárcere que evoluiu tanto depois de Jesus, nós temos penitenciárias que são verdadeiras escolas. Conheço pessoalmente a penitenciária de Neves, a 18 quilômetros da terra em que eu nasci, que honra o governo do estado de Minas Gerais. Nós devemos acreditar na justiça. A justiça terá recursos para criar sentenças de tratamento espiritual, para segregar a nós outros quando nós estivermos em desacordo com os princípios de fraternidade e de respeito que nos regem uns diante dos outros. Mas a pena de morte é alguma coisa que merece a nossa oração pelos nossos magistrados, para que eles não percam a alma cristã, o coração cristão, que lutamos tanto para edificar.
Dizemos isto respeitando as determinações da justiça em nossos tribunais. Mas a vítima era um homem que na parábola não se sabia quem era, se ele era abastado ou menos abastado, se ele era amadurecido, se era jovem, se ele era um elemento da sexualidade dita normal, ou uma criatura filiada a conflitos sexuais muito grandes. Nós não sabemos a que raça pertencia aquele homem, de onde é que ele vinha, a que família pertencia, o que é que ele buscava. A vítima era um homem, e aqueles que estão considerados fora da lei são doentes que a justiça saberá tratar para devolver ao equilíbrio e à normalidade. Mas a vítima na parábola podia ser um de nós. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!